Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele a humilhou e deu um tapa nela, sem saber que ela era a esposa do dono. Houston, Texas, uma tarde de sábado. O calor texano envolvia suavemente a cidade de Houston naquele dia. As largas avenidas brilhavam ao sol como espelhos de asfalto, e as palmeiras alinhadas em frente às vitrines de luxo pareciam inclinar-se preguiçosamente sobre os transeuntes. Buzinas eram raras naquele bairro nobre, quase silencioso em sua arrogância. As pessoas caminhavam lentamente de Prada ou Louboutin, protegidas do tumulto do mundo comum. No coração desta elegante decoração reinava, o auge de Wallace, um restaurante gourmet situado em um edifício histórico restaurado, com fachadas de pedra clara e portas de vidro com detalhes em latão polido. Por dentro, tudo exalava requinte. Toalhas de mesa brancas passadas ao milímetro, lustres pendurados como joias, paredes decoradas com pinturas abstratas caras. Os funcionários se movimentavam em silêncio, vestidos com camisas pretas justas e luvas brancas, falando em voz baixa, quase como se estivessem em uma ópera. Era o tipo de lugar onde você não vinha apenas para comer, mas para estar. Os clientes eram advogados, cirurgiões, investidores, estrelas da televisão local e políticos aposentados. Um mundo fechado, exigente, educado, mas perspicaz. Naquele dia, a porta se abriu suavemente, deixando entrar uma brisa quente e uma mulher. Angela Brooks, na casa dos 40, entrou com a elegância silenciosa de quem não tem nada a provar. Ela usava um vestido de linho bege, fluido, sem frescuras. Seu cabelo naturalmente cacheado estavam simplesmente amarrados. Seus sapatos, baixos e bem conservados, não eram de marca conhecida. Em seu braço, uma pequena bolsa marrom, sóbria, sem joias chamativas, sem maquiagem pesada. Apenas um pouco de protetor labial e o olhar direto de uma mulher calma, mas atenta. Nada nela gritava poder ou riqueza. E, no entanto, essa simplicidade era escolhido. Angela sabia exatamente o que estava fazendo. Porque se os outros clientes se vestiam para impressionar, ela se vestia para observador. À primeira vista, ela poderia ser uma professora comemorando aniversário, uma mãe solteira na hora do almoço ou uma bibliotecária de férias. E ela era perfeitamente desejado. O que ninguém naquele restaurante sabia, nem os garçons, nem os anfitriões, nem o gerente da recepção, era que essa mulher comum era na verdade esposa de Matthew Brooks, um empresário com uma fortuna discreta, mas colossal. Proprietário de hotéis 5 estrelas em Nova York, Miami e Seattle. E mais recentemente proprietário de O-Prime de Wallace, comprada do fundador original para restaurar sua imagem manchada por práticas internas tão silenciosas quanto tóxicas. Durante anos, Angela colaborou com o marido para a luta contra a discriminação em espaços públicos de luxo. Ela não era apenas uma mulher Ela era ex-assistente social, ativista da justiça racial, consultor de ética para grandes empresas, mas aqui, hoje, ela não tinha título, apenas uma presença. Como de costume, ela veio incógnito sem contar a ninguém. Era sua maneira de descobrir a verdade nua e crua. Como os relatórios que lhe eram enviados eram frequentemente exagerados, os vídeos de vigilância foram selecionados. Mas o olhar de um garçom, o tom de um gerente, a atenção dada ou não a um único cliente negro, sobriamente vestido, era isso que ela queria sentir por si mesma. Ela já tinha feito esse tipo de visita a outros estabelecimentos antes. Já vira garçons mudarem de tom ao ouvir seu nome, ou seguranças ignorá-la até que ela dissesse o do marido. E isso a magoava todas as vezes. Não por si mesma, mas por todas as outras mulheres negras, menos protegidos, menos ouvidos, que vivenciaram isso todos os dias sem nunca poder revidar. Então hoje ela queria ver seu Prime de Wallace tinha mudado. Ela cruzou a soleira, olhou ao redor da sala meio cheia e então caminhou em direção à recepção. Ela ainda não sabia que naquele dia, um homem estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Atrás do grande balcão de mármore branco, Reitor Wallace, o gerente do restaurante, ria baixinho com 2 clientes brancos, ambos homens de negócios internos sob medida. Ele conversava com eles sobre golfe, viagens a Aspen e o vinho da Califórnia, que só os verdadeiros apreciadores sabem pedir. Seu riso era comedido, estudado. Sua linguagem corporal revelava uma confiança arrogante, forjada não pelo mérito, mas pelo hábito de ser respeitado sem nunca ter que se justificar. Dean tinha a beleza suave e condescendente dos herdeiros do privilégio, um queixo quadrado, cabelos loiros impecavelmente penteados, um relógio suíço que brilhava sob as luzes douradas do teto.
Com apenas 33 anos, ele se portava como se fosse intocável. Ele usava o nome do restaurante, não por ter construído o império, mas porque seu pai foi seu fundador histórico, antes de vender o negócio para um grupo privado há 2 anos. Mas Dean, por sua vez, permaneceu à frente do estabelecimento graças às suas conexões e ao seu nome. Na cabeça dele, este lugar ainda lhe pertencia moralmente, não importa o que os jornais digam. Quando Angela Brooks cruzou a soleira, Dean anotou imediatamente. Seu olhar, treinado para filtrar subconscientemente os bons clientes dos outros, caiu sobre ela com uma espécie de desconfiança instintiva. Preto. Sem maquiagem. Sem bolsa de grife. Sem salto. Sem aliança de casamento aparente. Sem atitude submissa ou sorriso automático. Ela estava calma, ereta, confiante. E isso, Dean não gostou. Ele a olhou de cima a baixo como um agente da alfândega examinando um estranho desconfiado. Um sorriso irônico cruzou seus lábios. Ele franziu a testa quase imperceptivelmente. Angela, por sua vez, não hesitou um segundo. Aproximou-se do balcão educada e determinada. Olá, gostaria de uma mesa para uma pessoa, por favor. Ela disse com uma voz suave, mas confiante. Dee levantou uma sobrancelha, nem mesmo respondendo ao cumprimento dela. Você tem reserva? Não, mas vi no seu site que ainda há disponibilidade para almoço. Dean deu um sorriso forçado, quase zombeteiro. O site está desatualizado, desculpe. Estamos lotados hoje. Angela olhou ao redor da sala. 7, 8, talvez 9 mesas vazias. Alguns estavam de pé, outros ainda meio desamarrados. Ela os contou em silêncio. Mas vejo várias mesas livres. Dean cruzou os braços e seu rosto endureceu. Estas são mesas reservadas para clientes regulares. Clientes regulares. Convido-a a se retirar, senhora. A maneira como ele disse senhora era mais insultuoso do que um palavrão. Angela sentiu a tensão aumentar, mas não desistiu. Manteve a cabeça erguida. Não entendo por que você está falando comigo com tanta hostilidade. Vim almoçar, educadamente. Não há motivo para me tratar assim. Dean bateu o livro de reservas no balcão. O barulho assustou um garçom nos fundos. Olha, você não se encaixa no nosso perfil de cliente habitual, ok? Você não está com a roupa certa. E eu não sou obrigada a abrir espaço para você só porque pediu. Sai fora. Ele ainda não estava gritando, mas cada palavra era afiado, desdenhoso, desumanizante. Em seus olhos podia-se ler claramente: você não pertence aqui. Angela respirou fundo, sem olhar para baixo. Você tem certeza do que está dizendo? Dean riu baixinho. Muito seguro. E se você não obedecer imediatamente, chamarei a segurança. A poucos metros de distância, um jovem garçom negro, Marcos, observava a cena com crescente inquietação. Ele conhecia Angela. Ele a vira alguns meses antes, durante uma visita particular com o dono do grupo. Ele sabia que ela estava. Mas, paralisado pelo medo de Dean, ele não ousou intervir imediatamente. Angela, sentindo que a situação poderia piorar, estava prestes a se virar. Seu rosto permaneceu digno. Mas seu coração batia forte não de medo, mas de raiva silenciosa que toda mulher negra sabe quando é tratada como invisível ou indesejada. Mas quando ela deu um passo para trás, Dean, impressionado com sua calma, perdeu todo o controle. Ele se aproximou rapidamente e agarrou o braço dela com força. Eu disse para você vai. Ele gritou, e com um gesto incontrolável, ele disse a ele e administrou um tapa forte, violento, carregado de raiva e humilhação. E barulho de estalô atravessou a sala. O silêncio caiu. Pesado. Gelado. Os talheres pararam de tilintar. Uma mulher gritou baixinho. Meu Deus. Um casal se levantou. Marcos deixou cair sua bandeja de copos com um estrondo de cristal quebrado. Angela deu um passo para trás. Sua bochecha corou. Seus lábios tremeram levemente, mas seus olhos estavam calmos. E inflexível ela se endireitou. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela pegou o telefone. Tudo bem. Vou ligar para o meu marido. Ele é o dono daqui. Ele precisa saber o que está acontecendo aqui. Dean, surpreso, caiu na gargalhada. Uma risada nervoso, defensiva, arrogante. Seu marido? Dono deste restaurante? Deixa eu rir. Sério? E eu sou a presidente dos Estados Unidos. Pode falar. Liga para ele. Angela olhou para ele sem dizer uma palavra. Descou um número calmamente. Sua voz não tremia. Matt? Sou eu. Estou no Valasis Prime. Houve um incidente com o gerente. Sim, ele me bateu. Na frente de todo mundo. E sim, ele também me disse que eu não me encaixava no perfil dos clientes do restaurante dele. Ela desligou silenciosamente.
Dean, empalidecendo sem demonstrar, tentou recuperar a compostura. Mas algo na atitude de Angela o abalou. Algo, ele ainda não entendia. Mas que ele estava indo descobrir amargamente em apenas alguns minutos. Mal haviam se passado 10 minutos. Mas naquele tempo, cada minuto pareceu uma hora. O restaurante se tornará uma cena congelada. As conversas silenciaram, os garçons se moviam lentamente. Alguns clientes desconfortáveis saíram silenciosamente. Outros, intrigados ou chocados, permaneceram, grudados em seus assentos, os olhos fixos em Angela, ainda de pé, com a bochecha marcada, mas a postura digna. Então, um rugido de motores foi ouvido do lado de fora. 3 SUVs pretos com vidros escuros, estacionado precisamente frente à entrada de O-Prime de Wallace, num movimento tão coordenado que parecia uma operação do serviço secreto. As portas se abriram e 4 figuras saíram. Na liderança, Matheus Brooks. Alto, carismático, pele escura, ombros largos, olhar penetrante. Ele usava um terno azul meia-noite perfeitamente ajustado, uma camisa branca impecável e uma gravata com nó perfeito. Seus sapatos pretos brilhavam como vidro polido. Mas além de sua aparência, ele era a aura que atingiu, o de um homem poderoso mas apenas acostumado a pedir em silêncio. Ao seu lado caminhava o gerente-geral do grupo, um advogado trabalhista e um advogado especialista em ética empresarial. Todos tinham rostos sérios e focados. Sabiam que aquele momento seria um ponto de virada. A porta do restaurante abriu-se silenciosamente com um sussurro quase solene. O silêncio na sala tornou-se total, uma onda invisível percorreu o local. As conversas evaporaram. Os garçons naturalmente se afastaram, como se impulsionado por uma força invisível. Até os talheres pararam de tilintar. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Reitor Wallace, atrás do balcão, de repente sentiu toda a sua desenvoltura derrete como neve ao sol, suas costas enrijeceram. Sua boca ficou seca. A princípio, ele tentou se endireitar, sorrir. Mas quando encontrou os olhos de Matthew Brooks, percebeu que ele não era um cliente comum. Ele o reconheceu. Tarde demais. Matthew não parou para olhar ao redor. Ele foi direto para sua esposa, ignorando Dean, ignorando os olhares, ignorando tudo, menos Angela. Ela estava parada ao lado de uma mesa vazia. Não estava chorando. Não estava devastada. Mas era possível ver, na tensão em seu maxilar, na rigidez de seu pescoço, o peso do tapa que ela havia recebido. Não apenas físico, mas simbólico. Matthew se aproximou e gentilmente pegou a mão dela. Como vai? Ele perguntou em voz baixa. Angela assentiu, lentamente. Seu olhar pousou no marido com gratidão, mas também orgulho. Ela não era uma vítima. Era uma testemunha. Uma testemunha de algo que precisava mudar. Então Matthew se virou para Dean, e a sala parecia encolher ao seu redor. Senhor Wallace, ele disse com uma voz calma, afiado como uma lâmina fria. Eu sou Matthew Brooks, o dono deste restaurante. E você acabou de bater minha esposa. Dean empalideceu. Seu maxilar se abriu ligeiramente, como se estivesse tentando formular uma resposta. Mas nenhum som saiu. Sua arrogância havia evaporado. Sugado pela verdade brutal que o atingiu em cheio. Eu não sabia, ele tentou articular com a voz estrangulada. Esse é justamente o problema. Matthew interrompeu com uma voz calma. Você não sabia. E no entanto você julgou. Você excluiu. E você levantou a mão. Não contra um cliente difícil. Não contra um intruso. Contra uma mulher respeitável. Uma mulher digna. Minha esposa. E mesmo que ela fosse apenas isso, sua ação ainda seria injustificável. Ele fez uma pausa. Você está suspenso imediatamente. A partir de amanhã de manhã, você receberá uma carta de demissão por má conduta grave, acompanhado de processo disciplinar. Meus advogados entrarão em contato com você. Suas ações estão documentadas. Testemunhas estão aqui. E câmeras de segurança registraram tudo. Um dos advogados pegou um caderno e começou a anotar os nomes das testemunhas. O advogado dirigiu-se discretamente a um garçom, que assentiu silenciosamente. Matthew deu mais um passo para mais perto, diminuindo o espaço entre ele e Dean para uma respiração. Você acabou de violar todos os valores da minha empresa, Sr. Wallace. O respeito, a dignidade humana, acesso igualitário, e acima de tudo, a decência mínima aqui. Os clientes são atendidos com dignidade. Sejam eles sozinhos, mal vestidos, negros, jovens, idosos ou milionários disfarçados de estranhos. Se esse princípio está além de você, então você não tem lugar no meu mundo. Dean deu um passo para trás, como se também tivesse sido atingido. Seus olhos quase imploravam por uma segunda chance.
Mas ele não teria ponto. O silêncio das testemunhas pesou demais. E naquele dia, a história seria lembrada. Matthew pegou a mão de Angela e a abraçou gentilmente. Então, voltando-se para a sala, declarou com voz calma: Senhoras e senhores, peço desculpas pelo que testemunharam aqui hoje. Medidas imediatas estão sendo tomadas. O primeiro-ministro de Wallace não tolerará mais nenhuma forma de violência ou discriminação. E quando Dean, escoltado por 2 seguranças particulares, saiu do estabelecimento, os clientes se levantaram um a um. Alguns aplaudiram discretamente. Outros se aproximaram de Angela. Uma senhora branca e idosa tocou em seu braço. Obrigado, ela disse simplesmente. Obrigado por não ficar em silêncio. Angela sorriu, cansada, mas de pé. Os dias seguintes foram uma onda gigantesca. O incidente, filmado por vários clientes naquele sábado, rapidamente circulou nas redes sociais. Vídeos mostraram Dee Wallace levantando a mão para Angela, gritos de choque vindos do salão e a cena arrepiante do elegante Matthew Brooks entrando no restaurante, cercado por seus advogados. As imagens eram claras, chocantes e inegáveis. As hashtags #Angela Brooks, #Wallace's Prime e #Discriminação silenciosa inundaram o Twitter e o Instagram. Milhares de comentários expressaram sua indignação, alguns relatando suas próprias experiências semelhantes em locais chiques onde sua aparência não estava à altura. Os jornais locais divulgaram a história. Mulher negra esbofeteada por gerente racista em restaurante chique. Na verdade, ela era esposa do dono. O poder silencioso do invisível. Como Angela Brooks, esposa, discriminação invisível. Matthew, embora normalmente muito discreto sobre sua vida pessoal, concedeu uma entrevista coletiva diante de uma parede de câmeras. Estações de televisão nacionais estavam presentes. Ele falou num tom calmo, firme, indignado, mas nunca teatral. O que minha esposa vivenciou naquele dia poderia ter acontecido com qualquer outra mulher negra, ou com qualquer cliente julgado pela aparência e não pela dignidade. Este não é apenas um incidente isolado. É o sintoma de um problema sistêmico maior e profundamente enraizado. E enquanto eu tiver os meios para agir, não me contentarei com a indignação. Transformarei essa vergonha em ação. Em seguida, ele anunciou uma série de medidas concretas. Treinamento obrigatório e aprimorado sobre preconceito inconsciente e práticas inclusivas para todos os funcionários dos seus estabelecimentos, desde a recepção até os gestores. Um fundo legal financiado por sua empresa para dar suporte a qualquer pessoa que seja discriminada em um restaurante, hotel ou outro local público. A nomeação de Angela Brooks como diretora do Comitê de Ética e Inclusão de sua rede de hospitalidade. Apesar da atenção da mídia, Angela recusou todos os pedidos de entrevista. Ela não queria se tornar um símbolo. Queria permanecer uma agente de mudança discreta e livre. Ela retomou suas visitas, ainda incógnita, em outras cidades, em outros estabelecimentos. Observou, ouviu, anotou. Às vezes, parabenizava um garçom gentil. Às vezes, relatava comportamento questionável. E sempre se manteve fiel à sua missão: garantir que cada cliente, independentemente da cor da pele, aparência ou status, fosse tratado com respeito. Dean Wallace, por sua vez, apelou. Em vão. As provas eram contundentes. Ele perdeu não apenas o emprego, mas também sua reputação no setor. Ninguém mais o contrataria. O que ele considerava um simples surto de autoridade havia se transformado em um colapso público. Ele havia se manifestado contra a pessoa errada. Mas mais importante, havia exposto o que muitas pessoas queriam ignorar: o veneno do desprezo comum. E a lição ficou gravada. Num mundo onde muitos julgam à primeira vista, a arrogância pode colidir com a força silenciosa daqueles que ignoramos. E às vezes a resposta mais poderosa não é um grito, mas a calma silenciosa de alguém que sabe que a verdade sempre triunfará. Angela não ficou apenas humilhada naquele dia. Ela havia mudado as regras do jogo.